presença, Senhor Cristo. Neste momento, Senhor, aqui estamos reunidos em vosso sagrado nome. Pedimos por caridade aos vossos mentores espirituais que dirigem os trabalhos dessa noite. Nos inspire, nos auxilie, para que nós possamos, Senhor, buscar no vosso santo evangelho a luminosidade e as pérolas que neles estão para o nosso adiantamento espiritual. Dá-nos, Jesus, o equilíbrio necessário para que a vossa paz e o vosso amor esteja presente em nossos corações. A sua presença esteja, Senhor, em nossa vida diária, auxiliando-nos, nos orientando, para que nós possamos um dia chegar ao nosso Pai e dizer: Pai, agradecemos por mais essa reencarnação. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Então, meus irmãos, dando continuidade à lição que nós iniciamos na semana passada, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis, nós teremos hoje outras 4 sessões para examinarmos juntos e aprender com ela. A primeira fala sobre preces inteligíveis. O irmão João acaba de fazer a abertura da nossa reunião de hoje. Dá licença, só um pouquinho. Dá para você falar um pouco mais, alto? Fazendo favor. Com certeza. Minha voz não está ideal, mas o irmão João acaba de fazer uma abertura. E de que maneira cada um dos presentes aqui conseguiu absorver uma a uma das preciosas palavras que o irmão João citou e que vieram menos da mente dele, mas direto do coração, numa sequência lógica muito rápida e ao mesmo tempo muito concatenada, sem que isso trouxesse qualquer dificuldade para o nosso inteligente, para o entendimento da nossa mente e do nosso coração. Porque, de fato, se uma prece chega apenas ao coração, mas não chega ao entendimento, como é que ela vai despertar a razão no coração? Então a prece do irmão João veio carregada de uma energia luminosa, foi uma fala diretamente feita com o Pai Eterno, com o Criador, com o nosso Divino Mestre, o Cristo Redentor, com os irmãos espirituais e, portanto, completamente inteligível de ambas as partes, da parte dos irmãos superiores que receberam a prece, da parte do Pai Eterno, da parte do Cristo, e ao mesmo tempo completamente inteligível e compreensível para o próprio irmão João e para todos nós que estamos presentes aqui. Então, com certeza, a prece tem que ser inteligível. E a seção 16 desse capítulo começa dizendo: se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo. E aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendam a própria língua responderá amém ao fim da vossa ação de graças? Uma vez que ele não entende o que dizeis. Não é que a vossa ação de oração não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. E esses são os comentários de Paulo, o apóstolo, na primeira carta aos Coríntios. Eu queria então uma observação tanto do irmão Fernando quanto do irmão João, a esse que tanto nos guiou na sua mudança interior e na sua revelação como apóstolo, que foi Paulo, o apóstolo. Nós observamos que a prece é a bússola do trabalho e embarcação. Se nós tivermos a bússola da embarcação, fica difícil nós atravessarmos o mar revolto da vida.
Então nós temos que ter essas duas situações. Hoje eu estava ouvindo uma prece, eu ouvi uma palestra, e na palestra a pessoa colocou o Pai Nosso em aramaico. Então não consegui entender nada. Depois colocou o Pai Nosso em português, então deu para entender. E quando a prece ela é inteligível, ela atinge seus objetivos. Quantos que o Dr. Bezerra de Menezes, ele havia saído de uma sessão Centro Espírita Ismael, uma instituição que ele trabalhava. Quando ele saiu, então ele percebeu, no meio da multidão, que um rapaz, um pouco maltrapilho e meio tristonho, estava no canto da rua. Ele observou toda a multidão e, pela sua característica de compaixão, aproximou-se desse rapaz para conversar com ele. A gente vê como que é a caridade, né? Então, aquele pessoal, todo mundo, né, tranquilo, e foi procurar esse rapaz que estava em situação um pouco mais entristecida. Ao aproximar-se desse rapaz, ele conversou com ele. Ele perguntou: como que está a sua situação? Tudo bem? Rapaz, ô doutor, infelizmente eu estou sem trabalho, a minha família toda desempregada, estou passando necessidades materiais na minha casa. Então o doutor Bezerra, como sempre, bondoso e caridoso, enfiou as mãos no bolso para retirar algum dinheiro que pudesse beneficiar esse rapaz. Mas não tinha nada. Então ele disse para o rapaz o seguinte: a única coisa que eu posso lhe dar será uma prece e um abraço. Então nós vamos observar o que é uma prece inteligível. A prece tem o endereço certo, tem o CEP certo, tem o número certo, a rua certa. Então abraçou com esse rapaz, fez a prece comovidamente, e após a prece o rapaz agradeceu e foi para casa. Passaram-se mais ou menos uns 2 meses. Certa feita ele estava participando da reunião desse centro espírita em Ismael. De repente, entre a multidão, ele viu esse rapaz com a feição mais alegre, mais satisfeito. E terminada a sessão espírita, esse rapaz aproximou-se dele e o abraçou, dizendo: após aquela oração que o senhor fez, aconteceu uma coisa interessante lá na minha casa. Todos os meus familiares estão trabalhando, graças a Deus, eu estou trabalhando, e materialmente a vida lá em casa mudou bastante. Então nós observamos que tem uma prece, que tem um endereço certo e feito com um coração bondoso e já ajustado segundo as leis divinas. É assim que eu entendo que é uma prece inteligível. Complementando o que o nosso irmão João falou, religiosidade se refere a relacionamento. Então, relacionamento das criaturas com o Criador. E para relacionar, é necessário comunicar. Como é que nós vamos relacionar sem comunicar? Então, a prece é uma comunicação, uma conexão com o Criador. E aí, nós é que temos que elevar o nosso padrão vibratório para alcançar o Criador. Então, a prece inteligível, prece, oração, é diferente de rezar. Rezar significa repetir palavras. Já a oração, como muito bem compreendeu Paulo nessa mensagem, orar ou fazer uma oração numa língua que os outros não entendem, eles podem até estar solidários com a sua obra, com a sua intenção, mas não vão poder participar, porque não entendem. Vamos dizer que os mais experientes aqui vão lembrar disso. Era muito comum para alguém, quando não entendia uma determinada coisa, dizer assim: isso para mim é missa. Os mais experientes lembram dessa expressão? Em latim. Porque ela era feita em latim. Então, não vale aqui nenhuma crítica à nossa querida irmã Igreja Católica, até porque eu já fui sacerdote da Igreja Católica. Então estou falando. Então se fazia isso
muito mais com o objetivo de se dizer mensageiro de Deus, recebendo os poderes de Deus para controlar os outros. Esse era o objetivo. Não era o objetivo de unir num só pensamento, num só sentimento e fazer a ligação com o Criador. Era o objetivo de controlar as consciências. Então a oração tem que ser entendida para que haja essa comunicação. Então Paulo fala, se eu oro e ninguém entende, eu sou um bárbaro para aquele que eu oro. Se alguém ora e eu não entendo, é um bárbaro para mim. Então a oração, ela precisa ser compreendida. E para que haja essa conexão com Deus, é como o irmão João falou, a oração, ela precisa ser transfigurada em obras. Porque senão, nós faríamos o seguinte, vamos ficar o dia todo aqui, o resto da vida, orando. É isso que Deus quer? Será que é isso? Ou o que nós fazemos frequentemente? Chegamos aqui, apresentamos uma face de concentração, de elevação, oramos, cumprimentamos uns aos outros. Quando atravessamos a rua, já começamos a mudar um pouco. Quando chegamos em casa, o negócio, já cumpri a minha obrigação com Deus, já fiz a minha parte com Deus, agora eu volto a ser intolerante, intransigente, brigão, respondão. Será que é isso? Egoísta, orgulhoso, vaidoso. Será que é isso? Emmanuel nos fala que o que temos em trabalho é justamente isso. Nós nos tornamos cristãos na casa de oração e na nossa casa, na nossa família, somos os mesmos tiranos de sempre. Existe diferença entre a fraternidade, o poder da boa vontade e os nossos lares, as nossas oficinas de trabalho, as nossas escolas, os contatos que temos na rua com os outros transeuntes? Tem diferença? No trânsito? No trânsito, então Deus me livre. Trânsito, eu já cheguei à conclusão, realmente, trânsito é a maior porta de obsessão. Pessoas de bem entram no carro e são tomadas de uma transformação mediúnica, que é um negócio impressionante. Impressionante. Aí eu estou chegando à conclusão, eu tinha ouvido falar isso há mais tempo atrás, né? Tinha aquela de batizar os carros. Eu estou chegando à conclusão, vai precisar batizar os carros mesmo. Exatamente complementando com os dizeres dessa própria sessão 16, que foi dito pelo irmão João, pelo irmão Fernando. Muitos oram pela obrigação, pelo dever, alguns mesmo por obediências a usos e costumes, pelo que se julgam quites com a justiça divina, né? Desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou qual ordem. Ou seja, bastou repetir uma oração algumas vezes e estaríamos quites com a justiça divina. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade, até porque Deus periscruta, ou seja, Ele vai lá dentro da consciência de cada um de nós. Se qualquer arrependimento ou mudança de atitude moral não tem o consentimento direto da consciência, não atinge direto a consciência, vem da consciência, expressa o desejo da consciência, talvez a aceitação não seja a mesma pela justiça divina. Deus, que vê tudo que se passa no fundo dos corações e lê o pensamento, percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível, julgar a Deus mais sensível à forma do que ao cerne, ou seja, ao fundo, não seria rebaixá-lo? Na verdade, Deus de tudo sabe. Comentário? Interessante quando se fala em prece, em oração, como sempre eu gosto de lembrar os trabalhos do mentor da quarta-feira. Me lembro que, certa época,
uma determinada pessoa penetrou essa casa para atendimento fraterno. Nessa época ainda o mentor trabalhava através do nosso irmão José. Então o mentor atendeu essa pessoa. E essa pessoa começou a dizer, eu sou da religião X, mas aqui dentro não se diz nada de religião. O importante é o que a pessoa traz no coração. Então essa pessoa disse ao mentor o seguinte, eu tenho lido toda a Bíblia, Velho Testamento, tenho lido Números, Reis, e vários, e no Novo Testamento tenho lido Mateus, Lucas, e infelizmente a minha vida está um pouco complicada. Então eu vim até o centro espírita para ver se eu consigo resolver a minha questão. Porque nós temos aquela visão de que em todo o centro espírita a situação está resolvida, e nem sempre assim é. Aí o mentor pegou e disse, não, o seu problema está no Evangelho de João. Aí ele pegou e falou assim, mas qual a parte do Evangelho de João? Aí o mentor disse, não, se eu disser, perde a graça. Qual a parte do Evangelho de João? Ele tem que ler todo o Evangelho de João para que você tenha a informação necessária. Então nós vamos observar por que é que o mentor ele sugeriu o Evangelho de João. Na minha compreensão, não sei se quiser fazer um comentário também, eu acredito que o Evangelho de João traz muito amor, acho que seja em função disso, e talvez tivesse essa situação, fosse mais ou menos essa situação. Não tenho certeza, foi isso que o mentor recomendou a ele. O seu problema é o Evangelho de João. Assim que você terminar o Evangelho de João, automaticamente as coisas irão ter um sentido diferente para você. No comentário do Evangelho de João, o irmão João está falando, os 4 evangelistas, apenas 2 foram apóstolos, Mateus e João. Marcos era parente de Pedro, então ele obteve as informações com relação a Jesus de Pedro principalmente. E Lucas era ligado a Paulo de Tarso, foi conhecer os ensinamentos a partir das pregações de Paulo. Mateus foi o primeiro a escrever o Evangelho. Não foi a época em que eles estavam como apóstolo, como mestre. Foi no ano de 34 que ele escreve o Evangelho. Então, o Evangelho de Mateus, se nós estudarmos, nós vamos ver que ele procura confirmar que o Cristo era o Messias prometido nas antigas Escrituras. Então, é para dar testemunho. Tanto é que aquela genealogia é porque já traziam isso. Então ele mostra que nas antigas Escrituras que falavam da vinda do Messias, do Salvador, era testando que era Jesus. João foi o último a escrever o Evangelho. Ele já estava quase centenário. João foi o único que não foi martirizado. Foi o único de morte natural. Foi João. Então, quando João escreve o Evangelho de Jesus, já é um João, usando o termo que o nosso irmão Davi gosta muito de usar, o João é aquela argila que se deixou moldar pelas mãos do Mestre. Então já era um João espiritualizado. Já não era o João pescador de peixes, mas é o João acolhedor de almas. Então, o João já nos apresenta um Jesus espiritual. Então, como o nosso irmão João encarnado aqui está falando, já era esse Jesus amor. Então, é um evangelho que quando nós vamos estudar e comparamos com o de Mateus, nós vemos que a visão de João é completamente já diferente. Ele já estava compreendendo o ensinamento do Cristo. O de Mateus ainda traz aquela divindade encarnada, mas algo parecido conosco, que viria para salvar os hebreus do domínio dos romanos e dar o domínio para os hebreus. Então o domínio ia trocar de mãos. Já João não. É um Cristo que veio não somente para os hebreus, ou seja, os hebreus, na verdade, toda a humanidade. Somos todos nós. Então, o Evangelho de João
já é um evangelho bem mais espiritualizado. E falando nas máximas do Cristo, amor e caridade, será que os nossos irmãos, os espíritos sofredores, reclamam de nós, ou pedem de nós preces? A próxima sessão nos fala da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Então vejamos o que diz. Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque, verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles a ação mais direta. Estimula-os, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar a prece, como abreviar os sofrimentos. Embora existam pessoas que não admitem ou que não admitam a prece pelos mortos, porque acreditam que a alma só tem duas alternativas: ou ela será salva, ou ela será condenada a penas eternas. Nós sabemos que o pensamento do Pai Eterno é bem diferente. Nós sabemos que a justiça divina avalia a mudança no status de consciência individual de cada um de nós. E que o tempo que nós temos que amargar as vicissitudes é diretamente proporcional não só àquilo que foi feito de errôneo, mas acima de tudo, do nosso sincero arrependimento. Arrependimento que não pode, de modo algum, enganar a justiça divina, porque a consciência o acusa. Então, irmão João, irmão Fernando, eu gostaria de alguns comentários sobre essa parte do Evangelho. Quer falar primeiro? Com relação à oração pelos irmãos desencarnados, principalmente em sofrimento, que alguns de nossos irmãos de outras religiões acreditam que já está definido o estado da pessoa após a desencarnação, o que eles chamam de morte, né? E que não adianta orar por eles, porque eles deveriam ter feito enquanto estavam vivos, e depois não adianta orar. Vamos trazer para nós, com toda a nossa imperfeição, com todo o nosso orgulho, nosso egoísmo, se um filho nosso fizesse uma malcriação terrível, um comportamento completamente desequilibrado, que precisava de uma repreensão enérgica, aí nós vamos dar a ele um castigo eterno. O que vocês acham disso? Porque para corrigir um erro, a justiça, a condenação, ela não pode ser pior do que o erro cometido. Porque alguém comete um erro de algumas horas, alguns meses, aí recebe uma condenação pela eternidade. Nós temos aqui um profissional da área do direito. Imagina uma pena que ela é mais injusta do que o erro cometido. Então Deus condenaria os seus filhos a uma pena eterna por um erro de uma existência? Que Deus é esse? Que amor é esse? Nem nós, com nossas imperfeições, não fazemos isso. Faz? Você quer isso para os seus filhos? Que mãe que quer isso para os seus filhos? Então, a gente vê que é o quê? É uma ingenuidade da fé.
É uma fé ingênua. Então, orar por aqueles que já retornaram à pátria espiritual e que estão em sofrimento é extremamente importante. As nossas orações chegam para eles como um bálsamo, como um lenitivo, como um fortificante. Vou falar de um aqui porque é diretamente ligado a mim. Meu pai, quando ainda encarnado, fazia uma oração que ele pedia por uma das nossas tias-avós. Ele fazia todo culto, ele fazia a prece por elas nominalmente. Um dia, ela se manifesta aqui, que vinha, e a gente não sabia que a desencarnação dele estava próxima. Ela falou, não revelou dessa forma, mas que tinha vindo para buscar uma pessoa muito querida, que houvera orado por ela há muito tempo. Depois o meu pai desencarna e a gente fica sabendo que ela veio recebê-lo. O médico não sabia de nada disso. O médico não sabia. Então, a oração chega ou não chega? Então, é fundamental orarmos por aqueles que já voltaram à parte espiritual, mas que precisam das nossas orações. Como muitos deles estão nos auxiliando, aqueles que estão melhores do que nós, que já estão podendo trabalhar, quanto eles se esforçam, se sacrificam, renunciam para nos auxiliar. Então, precisamos sim fazer as nossas orações para os nossos entes queridos, para os nossos familiares e mesmo para aqueles que não são nossos familiares de momento, mas que se encontram em sofrimento e que também precisam de alívio, de consolação, de repouso, de refazimento. Se nós observarmos, existem os vivos mortos, né? Ou seja, a pessoa está viva, está agregada aqui. Existem os mortos vivos, que estão agregados à parte de virtudes. Porque nós sabemos que, na verdade, segundo o Espiritismo, a morte não existe, né? O corpo físico fica, mas o espírito continua a sua caminhada. Então nós temos que ter muito cuidado, que, certa época, um amigo meu, ele estava visitando a casa da sogra dele, e o sogro era recém-desencarnado. Ao invés da conversa rodar em torno de virtudes, algo de bom que ele tivesse feito, eles iniciaram falando palavras que ofenderam o sogro já desencarnado. E aconteceu como sempre acontece, ao sair da casa ele já saiu sentindo mal-estar, acabou tendo uma hemorragia interna, que só foi debelada com o tempo através de lições do Evangelho e frequências às reuniões espíritas. Tanto é que ele, após o tratamento, não feito aqui em outra instituição espírita, ainda ficou com alguma sequela, um pouco menor, mas ficou uma sequela. Então ele não conseguia dormir à noite, tinha muita falta de ar, e a esposa dele, devido ao problema de influenza, ela começou a ter uma dermatose, uma ferida na pele, na mão. E eles vieram até aqui o Poder da Boa Vontade fazer o tratamento com o mentor da casa. Eles adentraram a casa e conversaram com o mentor, e o mentor simplesmente, após o passe, eles receberam o passe magnético, recomendou a ele que ele ficou aqui na mesa e a esposa ficou na assistência. E ele ficava pensando, eu vou acabar saindo daqui, eu saí correndo e vou embora, mas as pernas dele não obedeciam mais. E ao final da reunião, o mentor recomendou a ele que lesse todo o Evangelho de João. E ele pegou e me contou o seguinte: à medida que ele lia o Evangelho de João, ele se via vestido com aquela roupa de romano e perseguindo João Batista. Ele se via nessa situação. E a esposa foi recomendada que ela fizesse a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do início até o final. Interessante que, à medida que ele ia lendo o Evangelho de João e tinha essas visões, com o tempo elas foram desaparecendo, foi atenuando, e ele acabou se sentindo melhor em relação ao problema físico. E a esposa dele, como faltava aproximadamente 2 capítulos para a leitura final do Evangelho segundo o Espiritismo, então a dermatose fechou.
Então nós observamos quanto é importante nós criarmos em torno de nós, através da prece, do bom sentimento, do bom pensamento, uma atmosfera que vai nos beneficiar, a nossa parte física também. Você só de comentar, não de desencarnado sofredor, Divaldo Pereira Franco, quando teve o infarto e ficou muito adoentado, passou um período de convalescência difícil, e o seu médico carnal, né, tinha orientado a ele que ele não podia fazer nenhuma extravagância, ter grandes emoções, e era para ficar de repouso. E ele estava no leito seguindo as recomendações. Joana de Ângeles, que é o seu guia espiritual, aparece para ele e fala: o que você está fazendo aí deitado? E ele, naquele jeito brincalhão dele, fala assim: minha irmã, eu tive um infarto. Mas que guia é esse que não sabe nem o que eu tive? Passei isso tudo e esse guia não sabe nem o que eu tive? Tive um infarto, tive quase morto, eu tive 90% morto. Aí Joana fala com ele assim: e você não está conversando comigo? Estou 100% morto? Levanta daí, vamos trabalhar, eu já estou indo. Então, é melhor que você desencarne trabalhando do que desencarne ansioso. É verdade. Bem, e aqui ainda, nessa mesma sessão... Seu estímulo ao trabalho. O estímulo ao trabalho. E aqui ainda nessa sessão, há diversos comentários dos irmãos espirituais, todos entre aspas, que são muito interessantes para o nosso aprendizado. Abre aspas: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Então, que a justiça divina atua e atua sempre é uma verdade. Mas a severidade do castigo, abre aspas, é proporcional à gravidade da falta, e indeterminada é a duração das vicissitudes trazidas pelo castigo para qualquer falta, porque ela fica subordinada ao arrependimento daquele que se sente culpado e ao seu retorno à seara da prática do bem. A pena dura, portanto, tanto quanto a obstinação no mal. Ela seria perpétua se perpétua fosse a obstinação, mas dura pouco se pronto é o arrependimento. Desde então que o culpado clame por misericórdia, e geralmente quando nós clamamos por misericórdia já é a nossa consciência aceitando a nossa culpa, né? Deus o ouve em sua infinita bondade e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é assim constantemente, então, o árbitro, o juiz de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, a sua felicidade ou a sua desventura, dependem da vontade que tenha de praticar o bem, de praticar as leis de sua mudança íntima e moral, de praticar, acima de tudo, o amor e a caridade. Eu tenho a impressão que essas sentenças vão dar muito o que lembrar para todos nós, irmão João e irmão Fernando, né? Os comentários. Certa feita, um determinado senhor, ele começou a frequentar uma instituição espírita e sempre pediu ao mentor recursos materiais para que pudesse ajudar as pessoas necessitadas. O mentor dizia para ele: aguarde, aguarde, você será atendido. Aí ele continuou e fazia assim todas as vezes que ia reunião. Ele achava um absurdo pessoas com recursos tão vultuosos não ajudar ninguém. Ele dizia que se tivesse
os recursos necessários e ajudaria todas as pessoas necessitadas. Ele foram as 3 sessões que ele participou da reunião. E na 4ª sessão, um belo dia, ele estava à porta da casa dele, estava pronunciando uma chuva, então estava ventando. De repente veio uma nota de R$50 e parou de junto aos pés dele. Imediatamente, quando ele viu o dinheiro, pegou o dinheiro e enfiou no bolso. Só que tem que, aí uns 5 minutos, que ele permaneceu no local, veio um necessitado pedindo ajuda para a compra de um medicamento. O necessitado chega para ele: ô meu irmão, pelo amor que você tem a Deus, você tem algo para eu me doar? Infelizmente hoje nada tenho. Aí o necessitado foi embora. Ele retornou naquela noite à sessão espírita. Aí o mentor incorporou no médium e ele novamente reclama recursos. Aí o mentor: meu filho, se eu coloquei um dinheiro nos seus pés durante o dia de hoje, você utilizou para seu benefício próprio. Se eu te desse os milhões que você está pedindo, será que você utilizaria para ajudar alguém? Você vê? Nós devemos entender a lei de justiça de Deus, que é uma lei agregada à lei de amor e caridade. Por isso Kardec coloca uma só: lei de justiça, amor e caridade. Para nós parece estranho, porque a nossa justiça ainda é, como diz Emmanuel, cheiro de vingança. Então não é justo. Justiça vem de justo. Justo. E justo no Evangelho é o bom. O bom. Por isso que a única luta em que não existe derrotado é o amor. É a única força que vence sem deixar derrotados. Então, a justiça de Deus, ela está em comunhão com o amor e a misericórdia. Imaginemos nós, estamos cavalgando um burrinho. Aí o burrinho quer mudar a trajetória. Nós damos uma batidinha no quarto dele, para ele poder endireitar. Aí ele muda para o outro lado, damos outra batidinha. Mas se o burrinho começou a andar certo, não tem que corrigir o burrinho, não tem que dar batidinha no burrinho. O burrinho está dando certo, o burrinho somos nós. O burrinho somos nós. Então, a justiça é simplesmente para não trilharmos o caminho do mal. Começamos a trilhar o caminho do bem, o estímulo é para que continuemos no caminho do bem. Então, não tem essa cobrança sem misericórdia, impiedosa, como nós fazemos, que se alguém nos dá um tapa, nós queremos dar 10. Nós queremos dar 10, não é só um. Então, de Deus não. De Deus é amor e misericórdia, que é a nossa correção, o nosso melhoramento. E aí vem a situação que os Espíritos sempre nos falam. Não é estarmos perfeitos para trabalharmos na casa espírita. É trabalhar na casa espírita para nos aperfeiçoarmos. Nós tivemos, uma semana atrás, passou por um dos médicos da casa, um orientador, e eu estava pensando, né? Ele nem sabe disso que eu estava pensando, e a mensagem veio direitinho, né? Com relação aos trabalhos. Ele falou mais ou menos assim: meus irmãos, quem deve muito ou recebeu muito, tem que trabalhar muito, porque senão a conta não fecha. Então eu pensei, eu devo muito e recebi muito, então tem que trabalhar muito mais. Então, é essa a conta, porque senão a conta não fecha. Então, é trabalhar no bem para quitarmos os nossos débitos passados. E meus irmãos, vejam como o último parágrafo dessa sessão 21, de fato, resume como a prece pelos nossos irmãos sofredores é importante. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição
em que se lhe torna possível fazê-lo. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força e a própria coragem para vencer. Se por nossas preces lhes inspiramos esta vontade, se os amparamos com amor e com caridade e os reanimamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei, também do Pai Eterno, a lei maior do amor e da caridade. Execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos, com isso, uma prova de afeto, de amor e de caridade por aqueles irmãos que necessitam de nós. Veja-se isso no livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7, capítulos 4, 7 e 8. Então, eu vou pedir ao irmão João, ao irmão Fernando, para alguns comentários finais antes do nosso trabalho. Temos ainda 4 minutos, 2 minutos para cada um, para a nossa mensagem final antes do nosso trabalho. A prece é uma coisa tão interessante que ela modifica até a estrutura das coisas materiais. Que a gente observa o seguinte: o nosso irmão mentor, o Pai Benedito, ele fala uma coisa interessante. Quando nós aprendermos a soltar o Barrabás, está dentro de nós. Ele diz que o Barrabás são esses elementos aqui, o orgulho e o egoísmo, e aprender Jesus dentro de nós. Aí a nossa prece tem um valor muito maior e é mais fácil nós termos um atendimento às nossas vibrações espirituais. E eu acho um caso interessante, ocorrido aqui na Seara. Alguns anos atrás ele havia receitado que uma pessoa da casa ingerisse banana prata. E naquela época, nós sabemos que a caturra era uma barata e a prata sempre é mais cara. E já até a banana prata, a banana caturra é a banana ovo, né? Deveria ser mais barata, na verdade não é. Então ele disse o seguinte: já que está tendo essa dificuldade, a minha irmã ao chegar em casa, faça a prece e nós iremos transformar a banana caturra em banana prata. Vê o que é a prece, o que é a ação dos espíritos superiores em relação às coisas materiais. Então eles transformam, eles ajudam, eles fazem tudo aquilo, desde que nós tenhamos boa vontade e uma vibração mais ou menos equilibrada, segundo a lei de amor e de caridade. Certa feita, perguntaram ao Chico com relação às dificuldades que às vezes temos no nosso trabalho, na nossa família, e que às vezes é difícil continuar no trabalho espírita da casa. Como é que devemos nos portar? E o Chico diz: ao chegarmos na casa espírita, enxuguemos as lágrimas e acolhamos aqueles que chegarem com amor e fraternidade. O Senhor nos abençoe, agora esteja. Que assim seja, paz esteja com todos.